Muito bem, pessoal, vamos iniciando então mais uma aula referente ao tema de Sociologia do Desenvolvimento, né? Continuando então, fazendo a continuação daquilo que havíamos discutido já na nossa primeira aula. Só fazendo uma retomada bem breve acerca do que já foi parte de nossa discussão. Nós havíamos já destacado que o conceito de desenvolvimento, no princípio, esteve muito atrelado, e muitas vezes ainda está hoje muito atrelado, à noção ou às ideias capitalistas, as ideias liberais, neoliberais sobre desenvolvimento, que acaba vinculando ou acaba atrelando o conceito de desenvolvimento ao conceito econômico, ou à ideia econômica, uma evolução econômica, um predomínio econômico. E por isso que no nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro, nós havíamos discutido, classificado, caracterizado essa concepção ou a concepção do capitalismo que se formou, que se estruturou na sociedade contemporânea. Nesse momento, então, nós vamos dar continuidade a esse debate, a essa análise, e vamos avançar no estudo dessa perspectiva que a sociologia faz acerca do conceito de desenvolvimento. Muito bem, o que nós temos então? Num momento, num contexto histórico, nós vamos ter aqui a mudança do papel do Estado na economia, na sociedade, enfim, no âmbito geral do Estado. No início do século XX, então o sistema capitalista e os fundamentos da economia de mercado, elas acabam dando demonstrações claras de que elas não são suficientes para cumprir as funções básicas de manutenção da sociedade. E como é que isso ficou muito evidente? A crise de 29, ela mostrou que se fazia necessário se estabelecer um limite nessa autorregulação do mercado. O Estado ele precisava atuar de maneira mais direta no meio social, no meio econômico. Porque até então, na perspectiva liberal e depois a neoliberal também, você tem sempre a ideia do Estado mínimo. Tá? O que seria o Estado mínimo? É aquele Estado que ele acaba... você reduz, por exemplo, os gastos públicos, tá? Você acaba fortalecendo as instituições financeiras e você dá uma forte conotação para a questão das liberdades individuais. A competição entre os agentes econômicos é muito forte. O Estado mínimo ele acaba priorizando a questão das privatizações, por exemplo. Você acaba tirando empresas ou setores do meio público e acaba privatizando, passando isso para o setor privado. Então o Estado ele acaba se reduzindo a um mero cumpridor de tentar preencher algumas lacunas que o sistema, que o mercado financeiro, que o sistema econômico ele não consegue, privado, ele não consegue atuar. Então, nesse momento, se percebeu que simplesmente a lei da oferta e da procura, por exemplo, ela não vai conseguir dar conta de regular toda a economia. E se fez necessário, então, a mudança do papel do Estado. O Estado ele passa a ser mais interventor. E daí nós temos, por exemplo, as políticas do Estado de bem-estar social, que vocês viram já algumas vezes isso. Muito bem. Então, a partir da crise de 29, o Estado ele passa a regular o mercado. Aí temos as teorias keynesianas. O Estado Nacional tornou-se o principal agente capaz de restabelecer a ordem econômica e social por meio do planejamento econômico. Ou seja, o Estado agora ele percebe que a situação após crise de 29, o Estado norte-americano principalmente, os europeus, eles percebem que o meio privado ele não consegue dar conta da recuperação econômica, de estabelecer um processo. Então, o Estado ele passa a fazer os investimentos, o Estado ele cria as empresas estratégicas, para o desenvolvimento social, econômico, político daquele país, e ele acaba controlando também a questão, através de um planejamento, ele acaba controlando a questão
econômica também. Então, o desenvolvimento aqui ele pode ser entendido como um processo sustentável, tá, de melhoria da qualidade da vida de determinada sociedade, em que a forma para atingi-lo é defendida por seus próprios membros. Então, numa situação em que se encontravam as sociedades pós-guerra, né, você apresenta uma situação em que o Estado ele consegue dar condições mais dignas para essas pessoas, você começa a ter a defesa desse sistema pelos próprios membros da sociedade. Tá? Você acaba tendo uma recuperação dos agentes financeiros que também tiveram um baque, né, com a crise, com as empresas começam a se estruturar, porque o Estado ele começa a gerar emprego, o Estado ele começa a distribuir mais renda, e no momento que você consegue distribuir renda para a sociedade, essa sociedade ela vai fazendo as engrenagens sociais, né, do setor privado girar também com mais solidez. Tá? Então aqui nós temos essa primeira perspectiva que se contrapõe um pouco à ideia de desenvolvimento muito presente de maneira geral no sistema capitalista. A gente sempre vê muito hoje a ideia de que o Estado ele tem que ser mínimo, né? Tem que existir a privatização, tem que existir o mercado se autorregular. Isso, né? Deu problema lá em 29, nós vamos ver uma história muito recente, em 2008, novamente, os Estados Unidos, com a chamada bolha financeira da habitação, né? Bolha habitacional, que gerou uma crise mundial, né? Por causa do setor da construção civil norte-americano. Então, já se deu várias demonstrações que o Estado ele tem que atuar de maneira diferente para que se consiga lograr realmente uma ideia de desenvolvimento. Nesse sentido, surge, tá, lá nos anos de 1948, a CEPAL. Né? O que seria a CEPAL? Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Essa comissão econômica ela vai estar estruturada dentro da ONU justamente para ter um olhar bem específico para a América Latina, né, e a região do Caribe também, para que auxiliasse então com explicações sobre como que se poderiam ou se poderia gerar estratégias para superar o subdesenvolvimento dessa região. Tá? Porque se olha para a América Latina, se olha para o Caribe, se percebe uma região do ponto de vista ambiental rica, do ponto de vista de recursos naturais muito rica, mas do ponto de vista de desenvolvimento econômico, social, ambiental, muito pobre, muito atrasada, muito aquém do que estava as grandes potências mundiais. Né? Então, a CEPAL ela começa a buscar teorizar para teorias, né? Pensamentos, estratégias para superar o modelo basicamente agrário exportador, tá? que predominava nessa região, e tentar estabelecer um modelo de industrialização mínima, num primeiro momento, dessa região, tá? América Latina e Caribe. Dentre pensadores que compuseram no começo lá o CEPAL, nós podemos destacar aqui um sociólogo que foi presidente do Brasil, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele foi um dos primeiros ali, primeiros não, mas ele compôs, né? Foi um dos brasileiros, né, a compor os agentes que compunham aí a CEPAL e que pensavam teorias ou que pensaram estratégias, né, para essa região. Ok? Então aí temos a CEPAL. Que teorias essa CEPAL ela pensou? Né? Que teorias foram pensadas ao analisar a estrutura da América Latina e do Caribe? Vejam só. Então nós vamos ter basicamente aqui duas teorias. A teoria do subdesenvolvimento, né? E essa teoria do subdesenvolvimento ela era pensada numa relação antagônica entre países centrais, industrializados, e países periféricos, subdesenvolvidos. Tá? Qual que era a característica disso tudo? Né?
desses países subdesenvolvidos, caracterizado pelo comportamento ativo dos primeiros diante da passividade dos segundos no contexto da dinâmica econômica global. Então, os primeiros, os países ricos, eles perceberam que eles tinham uma atitude muito ativa, né? Eles propunham as ações, propunham um conjunto de investimentos, tá? Ou as estratégias de investimento, e esses países, denominados aqui como periféricos, diante de uma atitude muito passiva, de aceitação disso tudo que era proposto pelos países chamados aí pela teoria do subdesenvolvimento de países centrais. Tá? Você tinha uma dinâmica de passividade, ou seja, muitas vezes os países centrais eles propunham investimentos industriais nesses países subdesenvolvidos, aí né, se visualizava a geração de empregos, só que a contrapartida pedida por esses países, ou pelas indústrias, né, pelas multinacionais desses países, essas contrapartidas elas eram muito maléficas para a sociedade, ou seja, você gerava emprego, mas você deixava de gerar imposto, por exemplo. Você abria mão de impostos, né? Você gerava emprego, mas você tinha que, os países, né, tinham que ceder as áreas territoriais para essas empresas, sem elas precisar pagar por isso, né? Então você tem o cidadão, as empresas nacionais pagando impostos, pagando para poder adquirir terrenos, locais para se estabelecer, e vem uma multinacional e consegue isso de maneira muito mais fácil, né? Em troca, muitas vezes, pura e simplesmente da geração de empregos. Tá? Então você tinha essa perspectiva de passividade. E a política de industrialização por substituição de importação poderia pôr fim a essa fase. Ou seja, como é que isso acabaria? Como é que essa subserviência acabaria? No momento em que esses países adotassem uma política de industrialização, né? Industrializar o produto, agregar valor ao produto para poder vender esse produto sem precisar que empresas, né, viessem dos países centrais viessem se estabelecer para fazer esse beneficiamento. Tá? Só que isso aconteceu de maneira muito pontual, em alguns aspectos apenas, nesses países, na América Latina e também e no Caribe a situação um pouco pior no caso, né? E a outra teoria desenvolvida pela CEPAL é a chamada teoria da dependência. O que seria essa teoria da dependência? Ela é baseada nos princípios da teoria do subdesenvolvimento, países centrais, países periféricos, e buscava ampliar a visão dessa teoria do subdesenvolvimento, agregando a noção de imperialismo. Então aqui a teoria da dependência ela vai trabalhar, ela vai fazer um recorte em torno do conceito de imperialismo, a dependência dos países periféricos em relação aos países centrais. Então, aqui que estava atrelado isso? Por que os países eles eram periféricos? Porque eles tinham uma dependência. Que dependência? A dependência em relação à tecnologia, por exemplo. Existe um atraso tecnológico, uma ausência de poder nas relações concorrenciais, ou seja, não se tem um poder de concorrer a nível mundial com essas nações. Então, por isso que aquela ideia de passividade apontada lá na teoria do subdesenvolvimento, ela é verdadeira, ela é de fato, ela existe, tá? Mas muito mais se dá no mundo globalizado, no mundo que cada vez mais é tecnológico. Essa dependência tecnológica, ela, ela faz demonstrar, né, que esses países periféricos eles são dependentes. Segundo a teoria da dependência, a dominação não era exercida apenas por grupos externos, mas também por elites locais, que colaboravam na reprodução da exclusão das classes populares. Aqui tem uma ideia muito interessante, né? Ou seja, a teoria do desenvolvimento, da dependência, ela vai dizer o seguinte, olha só, muitas vezes nós temos, obviamente, os países, as comunidades externas, né, que exercem que fazem com que as nações dependam dela para poder desenvolver atividade, ou seja, um país central
fornece lá para o país, de um país periférico, né, a questão de montagem de uma empresa lá que fabrica celulares, né? Então, só que veja só, eles acabam, a empresa no Brasil aqui, o Brasil em si ele continua dependente, por quê? Porque ele vai precisar de toda a tecnologia, ou seja, eu só vou ter aqui a parte da montagem, as chamadas montadoras, eu não vou ter a fabricação dos processos, do processo todo de fabricação das peças, dos elementos, a tecnologia não é de domínio, né? Ou seja, se vende uma parte da produção, mas não se vende a tecnologia, aquilo que realmente faz aquele mecanismo todo funcionar. E muitas vezes essa teoria vai dizer que existem elites, grupos elitistas dentro da própria cidade, do próprio país periférico, tá, que preferem que essa dependência ela aconteça. Que não ocorra, por exemplo, uma emancipação, que não ocorra, por exemplo, essa política de industrialização para que consiga se libertar porque acabam, esse conflito de interesses, eles acabam sendo beneficiados, tá? E essas elites, elas acabam muitas vezes financiando campanhas eleitorais, financiando eleições, financiando, né, os candidatos que se elegem, e eles passam a governar e não buscam essa independência tecnológica, por exemplo, dos países em desenvolvimento, né? Então, ou então os países periféricos, como foi destacado aí. Okay? Então, existe uma tendência externa, né? E existe uma ideia de que a dependência por grupos internos também ela é algo positivo. O que acontece é que a crise do neoliberalismo da década de 90, né, ela levou a um debate global sobre a dimensão econômica do desenvolvimento e o papel do Estado nas políticas públicas. Tá? Então, novamente, o neoliberalismo nos anos 90 ele entra em crise e, novamente, assim como aconteceu lá em 29, se começa a questionar. E se cria um mecanismo muito interessante. Bom, o que é um país desenvolvido? Porque até então o que predominava era o PIB, né? Produto Interno Bruto. É um elemento econômico. Mas somente isso dá a ideia de um país desenvolvido? Aí se criou o chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que vai dizer o seguinte, olha só, para nós olharmos o desenvolvimento de um país, nós temos que olhar a questão de renda, de educação e de saúde. O acesso das pessoas à renda, à educação e à saúde é que vai dar a dimensão de desenvolvimento humano. Então, nós podemos dizer que, nessa perspectiva, um PIB e o IDH, a reunião, uma leitura conjunta desses números, vai nos dar, ou passa a dar, uma ideia mais ampla do que é desenvolvimento. Tá? E um outro ponto muito importante que acaba ganhando espaço é a questão do meio ambiente. Né? O meio ambiente, a maneira como se trata o meio ambiente hoje, como as nações elas lidam com o meio ambiente, refletem também a condição de desenvolvimento dessas nações. Né? Se nós pararmos para analisar os grandes debates mundiais, né, eles se deram e eles se dão em torno das questões ambientais hoje. Né? Nós tínhamos uma política norte-americana com Donald Trump, né, que não tinha esse privilégio, que fazia uma política negacionista em vários aspectos, e principalmente e também, né, no aspecto da questão ambiental. Nós temos um governo brasileiro atual que também faz uma política negacionista do ponto de vista ambiental, mas existe uma pressão externa muito grande para que se tome medidas e se adote medidas protetivas para o meio ambiente, né, com questão ao meio ambiente. A Europa tem uma legislação muito avançada nessa perspectiva. Okay? Então, esse aspecto do meio ambiente também ele vai ser mais desenvolvido e ele vai ser melhor abordado e aprofundado no avançar das nossas discussões sobre sociologia do desenvolvimento. Ok? Então, como síntese geral, poderíamos dizer então que a ideia inicial de desenvolvimento, atrelado, por exemplo, ao PIB, né, a questão econômica, aos elementos que caracterizavam inicialmente a política capitalista liberal, elas passam
a ter uma outra dinâmica a partir dessa mudança de postura e do papel do Estado, a partir de 29 principalmente. Um grande abraço a todos.